Eu tenho aqui 3 carregadores para mostrar para vocês. Esses 2 primeiros são carregadores que já tem uma fonte embutida, ou seja, dá para ligar direto na tomada. Eles já vêm basicamente prontos para funcionar. E tem esse aqui que não tem fonte interna, ou seja, ele precisa de uma fonte externa para mandar energia para ele. E para esse aqui eu uso essa fonte aqui, que é levemente grande e pesado. A questão é que esse pequenininho aqui é bem mais potente que os grandes, justamente porque ele usa uma fonte externa mais potente que a desses dois aqui. A fonte desses dois aqui deve estar na faixa dos 10 amperes, ao passo que essa fonte externa vai a 60 amperes. Isso quer dizer que esse carregador menor consegue, em tese, carregar uma bateria bem mais rápido se precisar. Eu quero ver se no próximo vídeo eu falo um pouco sobre baterias, então não vou me aprofundar muito nisso aqui, tá? Voltando para os carregadores. Tu precisa de toda essa potência? Não, não precisa. Esse tipo de exigência aqui é para quem compete e para quem realmente precisa disso, tá? Honestamente, não é nem o meu caso, e eu participo aqui do Campeonato Gaúcho e esporadicamente de outras provas. E quando eu comecei a usar, correr, eu usava um bem mais simples, tá? Depois eu migrei para esse aqui, que é um carregador duplo muito bom, tá? Muito robusto, muito forte, uma potência aceitável, tá? Só que ele não carregava baterias de LiPo HV, as High Voltage. Então eu peguei esse outro aqui, que tem algumas vantagens também, tá? Se vocês forem ver, esse aqui ele tem um seletor de voltagem para 110, 220, ao passo que esse aqui é automático, tá? Você pode plugar tanto em tomada 110 quanto 220 e ele vai funcionar. Os dois têm saída USB para carregar celular. Também, provavelmente, até de repente possível, ele tem um PC-Link, esse carregador, possivelmente tu consiga atualizar o software dele para ele carregar HV também, tá? Isso é uma coisa que eu nunca me dediquei a fazer. Esse aqui também tem Bluetooth, tu pode parear ele com o celular para ficar monitorando a carga da bateria. E, basicamente as diferenças seriam essas, tá? Mas esse aqui é um carregador muito bom, muito compacto, fácil de levar para cima e para baixo. Eu recomendo demais esse aqui, tá? E de novo, tu pode encontrar ele em outras marcas, tá? Esse aqui é da SkyRC, eu já vi da Dynamite. Então assim, ele é o mesmo formato, tudo igual. Ele só troca uma marca, mas a programação é a mesma, o formato é o mesmo, os cabos são os mesmos. Eu recomendo bastante esse carregador aqui, tá? Mas de novo, tu precisas disso para começar? Certamente não. Tá? Pode pegar um carregador mais simples, mais barato, que ele que vai te atender para o básico sem dificuldade nenhuma, tá? Ele pode demorar um pouco mais para carregar a tua bateria, porque ele é normalmente bem menos potente, ficando aí na faixa dos 2 amperes, mas usando corretamente não vai ter problema nenhum, tá? De novo, lembrando, esses aqui trabalham mais ou menos com 10 amperes, se eu não me engano. Esse aqui eu acho que é até menos, mas esse aqui eu tenho certeza que é 10 amperes a saída dele. Ao passo que esse aqui vai até... Falando em carregador, então, vamos ligar esse aqui para ver como é que ele funciona, tá? Bom, falando em usar o carregador, vamos ligar esse aqui para passar pelo menu básico dele, tá? No geral, já aviso que a lógica é mais ou menos sempre a mesma, tá? Tu tens que escolher o tipo de bateria que tu vai descarregar, o número de células e a amperagem que tu vai descarregar ela, tá? No caso das baterias LiPo, que nem essa aqui, só para exemplificar, ou das LiPo HV, que estão bem comuns hoje em dia, tu vai selecionar o tipo de bateria, colocar o número de série de células correspondente à bateria que tu vai descarregar e logo em seguida a amperagem, tá? Normalmente o pessoal tem mais dúvida na amperagem. A regra normal para quem está começando é carregar a bateria sempre no máximo a 1C. O que é 1C? 1C é uma carga ou uma capacidade da bateria. Então se ela tem aqui nesse caso 5.000 miliamperes, o que equivale a 5 amperes, tu vai descarregar ela no máximo a 5A, que é 5 amperes, tá? Se ela tiver 7.000 miliamperes, o que equivale a 7A, tu vai carregar em 7A, e assim por diante, tá? Normalmente as baterias vêm com a informação, tá? Nesse caso aqui ele fala em charge rate, tá? 1C, 5.0 amperes, tá?
Então, por aqui tu consegue te guiar pelas informações que já tem na bateria, certo? Para carregar, não tem muito mistério. Primeiro, tu plugas o cabo de força dele, tá? Por que tu vai primeiro colocar ele? Porque se tu pluga o diabo desse cabo aqui direto na bateria e esses cabos estão soltos, eles podem encostar um no outro, tá? Pode ver aqui, ó, o vermelho positivo e o preto negativo, eles podem encostar um no outro e dar curto, tá? Então primeiro tu coloca o cabo de carregamento primeiro no carregador, certo? Plugar ele na bateria, sempre cuidando para vermelho com vermelho, preto com preto, e aí tu vai plugar o balanceamento dele, tá? Se tu fores olhar aqui, eu vou mostrar para vocês uma placa de balanceamento, tá? Tu vai ver que ela já vem com o carregador, tá? E tu vai ver que ela tem 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, ou seja, esse carregador ele carrega até baterias de 6S, certo? Ou 6 células. Nesse caso aqui eu estou usando uma bateria de 4 células, que é mais ou menos o padrão para bug, tá? Que ela vai estar aqui no meio, 2, 3, 4, tá? Então eu vou plugar o cabo de balanceamento nessa aqui. Se tu for carregar uma bateria de 2 células, tu vai plugar o cabo de balanceamento aqui, 3 células aqui e assim por diante, tá? Não tem muito mistério. Então a gente coloca, ele só entra de um jeito e aqui tu consegue ver então mais ou menos como é que tá a função. O cabo de força do balanceamento e o cabo de balanceamento e o cabo de força. Não tem mistério. O que aparece aqui para mim, tá? Para vocês aí pode ficar um pouco difícil de ver, tá? Mas se tu apertar para deixar ele no limpo, ele vai te falar assim, programação. Tu tens aqui um botão que é um quadradinho, que é basicamente para voltar, um menos, um mais e um play que serve para confirmar, tá? Então aqui tu vai escolher basicamente o tipo de bateria, tá? Ele tem lipo, life, que é lítio-ferro, lítio-íon, lítio-HV, lipo-HV, tá? Que também é bem comum, níquel metal hidreto, níquel-cádmio, e até bateria de aquelas de chumbo antigas ele carrega, tá? No nosso caso aqui, eu vou usar a bateria de lipo. Ele já vai me perguntar quantas células são. Na realidade, antes disso, ele vai me perguntar qual é a função que tu quer usar, porque ele tem o balanceamento, tem o carregar rápido, tá? E tem o storage, que é para quando tu vai guardar a bateria depois de andar. Tem o descarregar, que também às vezes pode ser necessário. E volta pro balance aqui, tá? No meu caso, eu sempre uso o balance, tá? Porque ele vai carregar a bateria, mas vai carregar ela sempre de forma balanceada. No charge, isso aqui não é muito garantido que vai acontecer, tá? E no fast charge, muito menos, porque no fast charge ele tenta encher a bateria o mais rápido possível. Então o balanceamento acaba ficando comprometido. Usa o balance aqui, que é o balanceamento, que ele vai carregar a bateria balanceando. Não tem mistério nenhum. Tu vai clicar no play, que é esse aqui, e ele vai pedir para tu colocar a amperagem. No meu caso aqui, ele já está em 5.0, tá? Só tu botar para baixo ou para cima para tu estabelecer qual é a amperagem que tu quer. Coloca o número de células, pode ser 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 células e tá feito. Depois disso é só segurar o play, ele vai dar um battery check para ver se está tudo ok. Se tem algum erro na contagem de células, na programação está errada, ele já avisa, tá? E aí ele vai pedir para confirmar. Tu confirma e ele começa a carregar. Basicamente é isso, tá? Então, de novo, plugado os cabos corretamente, tu pode fazer essa programação que a gente viu. Os carregadores, eles são relativamente inteligentes, né? Alguns erros ele avisa, mas tenta passar certinho pela programação, tá? Não enjambra nada, não enjambra fio, não enjambra cabo, sabe? Esse tipo de coisa não vale a pena, tá? Faz o negócio direito que tu vai evitar dor de cabeça. O outro cuidado básico é nunca deixar a bateria carregando sem supervisão. Bateria, ainda mais essa bateria de lipo, é um negócio que demanda cuidado e tu nunca deve deixar ela carregando sozinha, sem supervisão, tá?
Pode colocar ela para carregar IVTV, trabalhar, mas sempre por perto, para que se der algum problema, tu podes intervir, tá? É interessante também tu usar uma bag para carregar a bateria. Essa aqui só para a tech aqui, só para exemplificar também, tá? Mas observa que isso aqui ele não é a prova de fogo, tá? Ela é resistente ao fogo, ou seja, ela vai segurar algum tempo se der problema, mas não vai impedir um caso mais sério. Então, de novo, fica sempre de olho. Tem gente que só carrega a bateria dessas aqui fora de casa, tem gente que só carrega dentro da churrasqueira, para o caso de pegar fogo, que é um lugar em tese mais seguro que dentro de casa, tá? Se eu já tive um caso assim de uma bateria pegar fogo, olha, em quase aí 10 anos de hobby, eu nunca tive, tá? Se eu já vi acontecer, e se tu colocar isso aqui no YouTube, tu vais achar acidentes gravíssimos com carregadores e baterias. Mas tem que fazer muita coisa errada junto para isso acontecer, tá? E se tomar esses cuidados aqui que a gente comentou, tu não deve ter problema nenhum. Só para mencionar, no caso das baterias de níquel metal hidreto, que também é um tipo de bateria relativamente comum, mas uma tecnologia já bem mais antiga, tu carregas ela apenas pela amperagem, se eu não me engano, que já faz bastante tempo que eu não uso, tá? Porque o carregador ele não faz o balanceamento das células. E aí, se não tem balanceamento, tens o cabo de balanceamento, tu não tens o cabo de balanceamento para plugar nessa plaquinha que a gente viu aqui, tá? Então ele vai carregar basicamente pelo cabo de força. Regra geral é isso é o básico que tu precisa saber para carregar a tua bateria quando está começando no hobby. Tem mais coisa? Tem muito mais coisa com certeza, tá? Mas devagarinho tu vai descobrindo aos poucos as possibilidades, tá? Qualquer dúvida deixa aí embaixo que a gente vai conversando. Te inscreve também para dar uma força aí pro hobby. O negócio é desmistificar e trazer mais gente para praticar, tá? Até o próximo vídeo e abraço!